Bom, terceiro ano, e aí, tudo bem? E aí, terceiro ano, tudo bem? Bom, dando continuidade à nossa aula sobre água, né, sobre a hidrografia, a gente vê as águas continentais. O que são essas águas continentais? O continente é a parte sólida da Terra. Porém, nessa parte sólida a gente vai encontrar a presença de águas também, que seriam as águas superficiais e as águas subterrâneas. As águas superficiais são as águas que nós encontramos nos rios e nos lagos. E as águas subterrâneas são as águas de lençóis freáticos e subterrâneos. Ou seja, águas de lençol freático são águas que estão no subsolo. Aqui, por exemplo, ele fez um recorte, né, como se ele cortasse o solo para a gente identificar essa água que está dentro do solo, ou seja, essa água que está em subsolo. O lago, ele é um reflexo de uma água subterrânea. O lago ele é classificado como uma água superficial, porque ele está aqui, né, na superfície. Porém, a água não brota do nada, né? Então, esse lago é a água que vem do lençol freático, aflora, ou seja, sai para a superfície e fica aqui formando um lago. Quais seriam as características de um rio? Bom, primeira coisa, os rios são compostos de água doce. Isso você não pode esquecer, tá? Toda vez que a gente fala de rio, necessariamente é água doce, que corre por um leito. O que é esse leito? Esse caminho que o rio faz. Eles são alimentados, ou seja, a água, né, do rio é alimentada pelas chuvas, que a gente viu que é a precipitação líquida, ou a precipitação sólida, que é a neve ou granizo, ou por lagos e fontes, olhos d'água. Ou seja, nesse desenho aqui não dá para ver muito bem, mas aqui você tem um rio, né, formado pelas montanhas, a água desse lençol freático que aflorou e formou um solo, e aqui, ó, formou-se um novo rio. Bom, a nascente, ou o que a gente chama de cabeceira de um rio, geralmente se localiza em áreas elevadas, colinas, planaltos, serras ou montanhas, como nesse caso aqui. À medida que o rio avança até a sua foz, a gente vai ver o que é isso. Foz é o final do rio. Seu volume vai aumentando gradativamente, uma vez que recebe água de seus afluentes e das chuvas. Bom, e aí, que são essas partes de um rio, né? A gente tem o que a gente chama de nascente, que é onde o rio nasce, afluente, rio que desemboca no rio principal, meandro, a curva acentuada de um rio, cascata ou a queda d'água, ocorre em virtude do declive, perdão. Isso a gente vê muito em cachoeira, a cachoeira ela tem muita cascata. Foz ou desembocadura, aonde o rio deságua, né, ou seja, onde ele acaba. Delta de um rio, foz de um rio formado por vários braços ou canais de um leito de um rio. Ou seja, é o finalzinho do rio. O delta é o foz, né, que é o final de um rio, formado por esses vários braços. O que são esses braços? Esses afluentes. Estuário, parte de um rio que se encontra com o mar, ou seja, quando o rio tem uma ligação com o mar, os rios da Amazônia, né, muitos deles têm ligação com o mar. Leito, superfície coberta pela água, caminho percorrido pela água. Ou seja, o que é o leito do rio? O caminho que esse rio vai fazendo até chegar ao final. Bacia hidrográfica, que é a nossa próxima aula, que é a formação de um rio principal e seus afluentes, e a vazão é o volume d'água. Ou seja, é muito comum as pessoas falarem, ah, vazão do rio, né? Ou seja, o volume de água. A vazão está forte, a vazão está fraca. Ou seja, volume d'água. Toda vez que chove, por exemplo, o volume da água tende a aumentar. Aqui a gente tem uma imagem simbolizando todos esses conceitos que a gente viu, que é o que a gente vai classificar como uma bacia hidrográfica, tá? Mas a gente vai ver melhor na próxima aula. Bom, aqui a cabeceira do rio, ou seja, essa parte mais elevada, o nascimento, a sua nascente, que no geral um rio sempre vem das montanhas. O rio Amazônia, por exemplo, ele não é brasileiro, ele se forma nas montanhas do Peru, e esse degelo, né, como que ele se forma? Desse degelo, dessa água do topo da montanha, que está congelada, que começa
descongelar e forma um rio. Então aqui a gente vai vendo todo o caminho que o rio vai fazendo, e aí a gente pode observar os afluentes, a cascata, né, que está saindo da montanha e vindo para cá, esse encurvamento do rio, né, o delta. Então, curso baixo, curso médio, curso alto, ou seja, o caminho que o rio vai fazendo. Então, toda essa definição que a gente viu aqui da estrutura de um rio. Bom, como é que podem ser os rios, né? Eu estava falando aí do gelo, sim, né? Um rio ele pode se formar através do derretimento das geleiras, que é o que a gente chama de rio nival. Quando o rio é abastecido pela água das chuvas, a gente chama isso de um rio pluvial. E quando ele tem tanto a presença da água do gelo quanto da água da chuva, a gente vai classificar como um rio misto, que é o caso do rio Amazonas, né? Lembra que eu falei? Ele se forma aí nas montanhas do Peru. Essa água congelada começa a, desculpa, começa a derreter e o regime de chuva na Amazônia, que é muito forte, também aumenta o volume desse rio. E aí classifica ele como um rio misto. Classificação conforme o escoamento, ou seja, como é que o rio vai escoando, vai fazendo seu caminho. Efêmero. O que é um rio efêmero? Existem durante curtos períodos da chuva, responsável pelas enchentes relâmpagos que afetam as áreas áridas e semiáridas. Ou seja, o rio efêmero é um rio que ele vai aparecer e desaparecer, aparecer e desaparecer. Só vai aparecer durante então esse período de chuva. Intermitente. Rios cujos leitos secam durante certo período do ano, característicos de uma região bastante quente, o sertão nordestino, por exemplo, ou algo muito ou uma região muito gelada. O que ele quer dizer com rio intermitente? Por exemplo, existem períodos no Nordeste em que é muito seco, não chove, é muito calor, e a água ela vai passar pelo processo de evaporação, como a gente viu. Então, esses rios, em um determinado período do ano, ou ele diminui o seu nível, ou ele vai secar. Quando ele seca, ele é chamado de intermitente, né? Que um determinado mês do ano você vai, por exemplo, no Nordeste e não tem rio. E aí, outro determinado mês do ano você volta, que é o período da chuva, você tem o rio ali. E o que a gente chama de rio perene são rios que correm o ano inteiro. Ou seja, se você for na Amazônia o ano inteiro, você vai ver o rio Amazonas. Diferente de alguns rios no sertão nordestino. Quando você vai no período da seca, você não vai ver esse rio, porque é um período sem chuva. Então o rio acaba morrendo. Bom, segundo a classificação de relevo, né? O rio ele pode ser um rio de planície ou um rio de planalto. Planícies são pequenas elevações. Planaltos são grandes elevações. Então, se são grandes elevações, você tem grande número de corredeiras, de cachoeiras, né? Que é um rio bom para geração de usina hidrelétrica e prática de esportes radicais, porque é um rio que vem alto, né? O Planalto é uma coisa alta, então as quedas desses rios são muito grandes, diferente do rio de planície, que planície é um relevo mais baixo, então você não tem quedas tão grandes. Então ele é bom para quê? Para navegação, que é o caso do Rio Amazonas, o Rio Negro. Todos esses rios são rios da região norte do Brasil. Bom, o que são os lagos? Lagos são formados quando um obstáculo impede o curso da água de um rio, chuva ou geleira e acabam se acumulando. Então aqui, naquela imagem lá em cima, né, esse lago ele recebe uma influência tanto do lençol freático quanto do rio. Aqui tem uma montanha que provavelmente formou um rio e deu aí a origem a um lago. Em sua maioria possui água doce, com algumas exceções do Mar Morto, que é um grande lago de água salgada, mas que foi moldado pela natureza pelo fato de estar próximo
do oceano, tá? Então, geologicamente falando, esse oceano se fechou, criou-se uma porção de terra em volta desse oceano e acabou virando um lago, né, que a gente chama de Mar Morto. Por isso, justamente, esse nome é o Mar Morto. Por quê? Era um mar que agora não tem mais ligação, né, como a gente viu a definição do que é mar. Então, ele acaba sendo chamado de Mar Morto, porque acabou sendo uma característica fechada, o que não é uma característica do mar. E o que algumas pessoas chamam de poça gigante. E aí a gente tem o aquífero do Guarani. O que é o aquífero? O aquífero é uma extensa área de acúmulo de águas subterrâneas que compreende tanto os lençóis quanto artesiano, tá? Qual a diferença de lençol para água de lençol água artesiana? A água de lençol ela é uma água mais superficial, de artesiana é mais profundo. Tanto que quem tem poço artesiano é aquele poço que a água vem lá do fundo, né? Então essa é essa diferença. Não esqueçam, sempre lembre do poço. A maior reserva de água subterrânea, desculpa, transfronteiriço do mundo. E aqui a gente tem o aquífero do Guarani, que é um aquífero, o maior aquífero de água doce do Brasil, tá? Que foi descoberto recentemente, que vai pegar aí território brasileiro junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai. Bom, a nossa aula de hoje vai ser mais curta, porque essa semana você tem 2 feriados, né? Molezinha. Então, vai ser menos coisa para você conseguir colocar tudo em dia dessa semana. Mas o lembrete importante é que você precisa copiar todos esses slides, todos, sem exceção de nenhum. É claro que você não vai copiar os desenhos, né? Mas aqui, águas superficiais, você vai botar exemplo, rios e lagos, águas subterrâneas, exemplos, lençóis freáticos e lençóis subterrâneos, né? Aqui, é óbvio que tem um desenho, você não vai copiar. A não sei que você desenhe muito bem e queira fazer esse desenho também, tá? Mas, com exceção do desenho, tudo isso aqui é para você copiar no seu caderno e eu vou cobrar, tudo bem? Bom, por hoje é só, bons estudos e como diz na Itália, andrà tutto bene.